Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui. Sabe que eu pedi para a Renata, que cuida aqui do cerimonial, para ela colocar essas fotos que eu recebi agora no grupo que a gente tinha com relação à questão dos problemas do uso de crack aqui no centro. Isso aí, vocês estão vendo no painel? Está aparecendo aí? Tá. Isso era aqui a Praça Princesa Isabel. Olha a situação que era aqui, olha isso, gente. Olha a situação que era aqui a Praça Princesa Isabel, que agora se torna o Parque Princesa Isabel. Mas para sair dessa situação e a gente chegar aqui hoje nessa inauguração do parque, da revitalização, muitas pessoas se dedicaram, muitas pessoas passaram raiva de estar trabalhando e ter sempre aqueles que não querem que a cidade ande, fazendo reclamação, representação do Ministério Público, enchendo as paciências, para não falar outra coisa, mas foram guerreiros que tinham e têm esse compromisso com a cidade. Alguém aqui que me antecedeu falou em coragem. Foi preciso muita coragem para que a gente pudesse avançar, oferecer a essas pessoas tratamento, porque o que antecedeu a ação da Polícia Civil, da Polícia Militar e da GCM foi a ação dos agentes da assistência social e dos agentes da saúde. A gente ampliou os equipamentos Nós ampliamos os nossos acolhimentos. O Felício Ramute, nosso vice-governador, vai falar daqui a pouco, logo após a minha fala. Talvez comente alguma coisa. Nós aumentamos muito o número de vagas e aumentamos muito o investimento para poder dar tratamento às pessoas que desejam serem tratadas. Hoje a gente tem mais de 2.500 pessoas em tratamento nos CAPs, CIATs, nas comunidades terapêuticas, no centro de tratamento prolongado, enfim, uma série de serviços que a Prefeitura de São Paulo, junto com o Governo do Estado, junto com o governador, nós abrimos para poder ofertar essas pessoas. E como eu disse, muita gente trabalhou para mudar essa situação. Se vocês entrarem no Google e colocar Cracolândia 2014, por exemplo, lá estão as fotos. A internet é bom por isso, e fica o registro. Era aquela feira, aquela coisa horrível. A gente ainda tem problemas hoje. A gente tem problema de 30 anos, mas hoje tem em torno de 1.000. Para uma situação que tinha 4.000 e hoje tem em torno de 1.000, e a gente continua com os nossos agentes de saúde, de assistência, fazendo abordagem, convencendo para tratamento, fazendo um trabalho contínuo, a gente está no caminho de buscar essa solução. Eu, o Tarcísio, nós definimos, colocamos como um objetivo nosso, de não desistir, o problema não se solucionar. É complexo, mas não é isso. Então, eu queria iniciar aqui, cumprimentando o nosso vice-governador do Estado, do vice-governador, vice do Tarcísio, nosso querido amigo Felício Ramute, que é o representante do governo do Estado de São Paulo em todas as ações do centro aqui da cidade, nossos vereadores, Fábio Riva, líder do governo, o Coronel Salles, que foi subprefeito aqui, hoje é o Coronel Camilo, mas o Salles foi subprefeito aqui, hoje é nosso vereador, o Nunes Peixeira, nosso vereador também, nosso querido vereador Beto Social, enfim, a cada um de vocês, muito obrigado por todo o apoio, para a gente poder estar avançando. A inauguração desse parque tem muito da atuação de cada um dos vereadores que atuaram diretamente aqui, ou que votaram os projetos da Prefeitura lá na Câmara Municipal, como ontem, Felício, foi votado já em primeira votação o projeto que eu enviei, que nós lançamos, eu, você, o Tarcísio, com relação à cessão, a doação dos espaços aqui, inclusive o terminal, para a esplanada da sede administrativa do Governo do Estado, que o Tarcísio e vocês lançaram aí o concurso, e que agora deve vir o resultado do projeto. Hoje é dia de prefeitura presente, portanto, o dia inteiro eu fico na região da Sé. Cada dia da semana eu fico o dia inteiro numa região. Hoje é dia da Sé. E todos os secretários me acompanham, ou junto comigo, ou estão em algum equipamento dessa região, enfim, toda a estrutura da prefeitura, a gente vendo o que está sendo feito na região, inaugurando
vendo obras, escutando a sociedade, escutando os elogios, escutando as críticas, corrigindo aquilo que é preciso corrigir. Então, aqui, né, estão todos na região, mas aqui, nesse evento, está aqui o Rodrigo Ravena, nosso secretário do Verde e do Meio Ambiente, que falou aqui para vocês, que é o responsável aqui por esse parque. Fabrício Cobra, da Casa Civil, que é o responsável pelo trabalho intersecretarial de todas as secretarias dentro do programa Todos pelo Centro. O Rodolfo Marinho, nosso secretário de Turismo. O Júnior Fagotti, nosso secretário de Segurança Urbana. Nossa querida Beth França, secretária de Urbanismo e Licenciamento. Querida Beth. Nosso Coronel Camilo, que falei aqui, nosso subprefeito aqui da Sé. Também cumprimentar aqui o Coronel Melo, coronel comandante do CPA-M1, do Comando de Policiamento de Área Metropolitana, aqui da Polícia Militar de São Paulo. Muito obrigado, Coronel Melo, por todo o trabalho em conjunto que nós desenvolvemos pelos resultados. Nosso inspetor, Superinente Queiroz, da nossa valorosa Guarda Civil Metropolitana, em nome dele, todos os nossos guardas civis metropolitanos. Nosso delegado Roberto Monteiro, que foi o delegado seccional da primeira seccional aqui da região do centro, e foi que participou da operação para a retomada dessa praça na época dos traficantes e a libertação dos escravos dos traficantes que estavam aqui. E essas barracas aí, eles colocaram câmeras nas pessoas, e as pessoas entrando, microcâmeras, e a quantidade de drogas que tinha aí, armazenamento de produtos de furto, de roubo. Essas barracas aí não eram só locais para abrigar pessoas que estavam sem uma moradia, não. Isso eram locais, conforme demonstrou toda a investigação, toda a operação policial, eram locais de uso para as atividades criminosas e que salvamos vidas. Então aqui a Cássia Travessolo, nossa supervisora da Assistência Social da Sé, querida Cássia, está aqui, que já vem fazendo um trabalho muito importante, a Cássia, com todas as nossas supervisoras da assistência, nossos agentes de saúde, conjuntamente com a assistência, os nossos agentes do CEAS, trabalho muito grande de acolhimento das pessoas. Muito obrigado, Cássia. Jorge Damião, nosso diretor da Fundação Padre Anchieta, que nos honra com a sua presença aqui, obrigado. Toninho, da Galeria do Rock, em seu nome, cada um dos empresários, lideranças, dos comerciantes, pessoal dos conselhos, das associações, né, que você falou aqui em nome da sociedade civil, obrigado por tudo, mas principalmente por cada um de vocês, de continuarem acreditando na nossa cidade, no nosso centro. Porque a gente tem, infelizmente, algumas pessoas, infelizmente são poucos, mas alguns da imprensa, né, que para ter audiência fica ali falando mal do centro, para segurar a audiência, porque às vezes falar mal segura a audiência. É uma guerra enorme de todos nós, amantes da nossa cidade, contra algumas pessoas que ficam usando rede social para poder falar mal, para poder fazer com que tenha assim, uma impressão ruim, negativa do nosso centro. E o nosso centro, graças a Deus, estou falando que esteja tudo resolvido, tem muita coisa ainda para fazer, mas é um centro bonito, como a gente está vendo aqui, né? Espero que tenha bastante espaço na imprensa, nessa inauguração, na entrega desse espaço para a população, como teve na época dessas imagens. Se a gente tiver 10% do que a imprensa mostrou quando era assim, pronto, batemos recorde de audiência de coisas positivas. Bom, enfim, para não me ceder, sintam-se todos aqui cumprimentados, nossos amigos, nossas amigas, deixa eu falar aqui para vocês. Gente, acho que é isso. Quando a gente tem uma paixão pela nossa cidade, quando a gente tem compromisso pela cidade, quando junta a coragem, quando junta os nossos parceiros, vejo ali, Primeira Igreja Batista em São Paulo, vi que tem algum representante aqui, e uma das câmeras que eu tinha na minha sala, que ficava monitorando aqui esse espaço nessa época de tráfico de drogas, uma das câmeras saía lá da igreja, eu tinha várias aqui, na minha sala eu tinha os telões acompanhando isso aqui 24 horas. Então, muitas pessoas, o trabalho que a Igreja Batista faz com a Cristolândia, o trabalho que faz a Missão Belém, sem nenhum convênio com a Prefeitura de São Paulo, acolhe mais de 2.000 pessoas num trabalho fantástico, o trabalho dos Consegues, do Procentro, enfim, de tantas e tantas pessoas que juntos acreditam e não desistem, a gente está conseguindo dar passos importantes. Tem uma frase de Gandhi muito curtinha, mas que eu gosto muito. Para toda a caminhada tem que dar o primeiro passo. E os nossos passos têm sido passos firmes,
passos que não vão voltar atrás. A gente daqui vai ser só avançando. Daqui a algum tempo, todo esse espaço vai ser integrado com a esplanada do Centro Administrativo do Governo do Estado. A gente vai continuar fazendo todas as obras de requalificação. Estamos fazendo lá as obras do Centro Velho, do Triângulo Histórico, são 23 ruas, 63 milhões de investimento. Vamos começar a fazer o quadrilátero da República, são 14 ruas, os recapeamentos, as ações para a gente poder trazer para cá a habitação. Nós temos uma meta de trazer 200 mil pessoas para morar aqui no centro, vários empreendimentos habitacionais ocorrendo aqui, na nossa parceria com o Governo do Estado, a nossa ação muito forte para melhorar a questão da segurança. O Smart Sampa, que são a instalação das 20 mil câmeras, será um grande sucesso. A gente vai ter as câmeras. Nós perdemos um ano, gente. Um ano com ação judicial, com o Ministério Público, com paciência, conta até 10. Com todos esses problemas já era para estar pronto, mas enfim, vencemos. Estamos instalando as câmeras. Falta, Felício, o convênio com o Estado para o uso da base de dados. Está lá, me ajuda nisso. Aliás, ajuda a nossa cidade para agilizar esse processo com relação a isso, porque a gente já está com toda a infraestrutura, todo o investimento. Só nesse programa, nós estamos trazendo o maior e o melhor sistema de tecnologia do mundo para esse sistema de monitoramento. São 9 milhões e 600 mil por mês que a Prefeitura está investindo com o dinheiro dela para a gente poder ajudar com tecnologia a segurança da cidade. Eu tive aqui outras oportunidades entregando viaturas da GCM, tivemos algumas semanas ali no Anhangabaú formando 500 guardas civis metropolitanos, tivemos ano passado também mais 1.000 guardas civis metropolitanos. A gente tem hoje 6.099 guardas civis metropolitanos, portanto, 6 ou 7, Júnior? Só para ver se está prestando atenção. Eu falei só para ver se está prestando atenção. 7.099 guardas civis metropolitanos. A gente daqui a pouco anuncia, não sei se agora ou depois das eleições, para ver só a questão da lei eleitoral, para ingressar mais 500 e sempre valorizando os nossos guardas civis metropolitanos. A nossa operação delegada, que é super importante, gente, para encerrar minha fala. Nós tínhamos um convênio para 1.500 policiais militares da operação delegada. Só tinham 400, porque o valor era baixo, não era atrativo. Mandamos para a Câmara botou rapidamente, aumentamos o valor, igualamos o valor do trabalho do guarda civil metropolitano ao do policial militar e fizemos do convênio de 1.400 para 2.400. Aliás, de 1.500 só tinham 400 PMs e elevamos o convênio para 2.400 policiais militares. Quanto a gente tem hoje? Os 2.400 policiais militares. E eu fiz questão de hoje, na minha agenda de Prefeitura Presidente da Sé, a minha primeira agenda foi lá na Praça da Sé, aos nossos valorosos policiais militares, guardas civis metropolitanos, cumprimentá-los e agradecer pelo todo o empenho. Então a gente tem hoje um centro muito mais seguro, com a instalação das câmeras vai melhorar muito mais. O governo do Estado também vem com a Muralha Paulista, ou seja, uma integração de forças da sociedade civil, da Prefeitura, do Estado, todos nós juntos, a gente vai ter a nossa cidade cada dia melhor, nosso centro cada dia melhor. E esse parque fica um marco. O que o nosso querido Coronel Salles falou aqui, que agora eu não sabia que você era policial militar, vereador, agora é poeta também, né? O Coronel Salles, gente, ele era da cavalaria, cuidado dos cavalos, né? Esse tamanho todo aí. E o Salles falou que aqui no Parque Princesa Isabel, onde era o lugar de sofrimento, agora é o local de acolhimento. Um parque bonito para vocês usarem, mais uma área de orgulho da nossa cidade. Muito obrigado. Está inaugurado aqui o nosso Parque Princesa Isabel. Obrigado, gente. Bom dia. Aliás, boa tarde. Hoje um dia muito importante para a cidade de São Paulo, a inauguração aqui do Parque Princesa Isabel. Dia importante porque é um novo espaço revitalizado para as pessoas utilizarem, mas traz para nós também uma ação e um pensamento fundamental de tudo que o governo do estado e a Prefeitura de São Paulo têm feito com relação à requalificação do centro. Esse local era um local tomado de barracas, de pessoas, de traficantes, de usuários, barracas essas que eram utilizadas para atividades ilícitas e criminosas,
E depois de um trabalho da Prefeitura de São Paulo com o Estado, de ofertar através da assistência social e da saúde o acolhimento, o atendimento às pessoas que eram utilizários de drogas e fazer a prisão dos traficantes e o processo de revitalização, hoje a gente entrega aqui o Parque Princesa Isabel totalmente requalificado, com essas duas importantes simbologias. Simbologia de enfrentamento de um problema grave, simbologia de uma reconstrução e de uma ação urbanística do nosso centro de São Paulo. Só acompanhar. Bom dia, prefeito. O senhor citou na sua fala mais desafios que o centro de São Paulo tem. Eu gostaria de saber, depois dessa entrega, quais os próximos desafios. Uma palavra do vice-governador também sobre a vinda da sede administrativa para cá, e o que a gente pode esperar nos próximos anos. Todos os grandes centros do mundo, a gente percebe que em algum momento ele sofreu, né, uma certa degradação pelas próprias mudanças do mundo atual e moderno. Antigamente você só fazia as aquisições quando você ia numa loja, e aqui estavam concentradas as lojas. Quem não lembra do mapping? Hoje, com as compras por celular, pela internet, as compras do e-commerce por internet, e também a abertura de grandes centros comerciais como shoppings, mudou muito o perfil dos centros do mundo. E a Prefeitura de São Paulo, junto com o Estado, está fazendo um grande investimento para a gente poder pegar qual que é hoje o perfil que o centro precisa para poder fazer a sua adequação. Como, por exemplo, esse lançamento do governo do Estado sobre o concurso para ter aqui o centro administrativo. As ações que a gente fez de votação do PIU Central, Programa de Intervenção Urbana, incentivando empreendedores a vir para cá, incentivando a construção de habitação, e as ações para que a gente tenha no centro também o turismo, que é uma grande vocação. E para isso a gente está lá, fizemos todo aquele trabalho na Sé, lançamos agora o PMI para fazer a requalificação do Parque Dom Pedro. A gente vai fazer a requalificação ali das 14 ruas da República. Tem as ações de incentivo fiscal para atração de empresas, emprego. Foi inaugurado aqui o Hospital da Mulher, o Parque Princesa Isabel, que a gente está aqui inaugurando hoje. Enfim, é um conjunto de ações para ter o centro atraente, um centro bonito, mais bonito ainda do que é, e vibrante. Do ponto de vista do centro administrativo, até julho nós vamos receber as propostas, e agosto é o prazo para que o comitê que vai fazer o julgamento das propostas tenha uma decisão final em relação aos projetos arquitetônicos. Nós fizemos um projeto básico com algumas diretrizes para que aqueles que participem do concurso possam seguir. Em agosto, então, serão julgados todos esses projetos. Paralelo a isso, e não de forma que aguarde a conclusão, mas de forma paralela, a FIP continua os seus estudos econômicos financeiros em relação à viabilidade e à forma que essa PPP poderá ser construída. Essa é o status atual em relação a esse grande projeto, que se soma a muitas outras ações do Estado e da Prefeitura na região central. Ele não é a única ação e tampouco a ação que irá transformar o centro. Ela também se soma a todas as ações feitas ao longo dos últimos anos pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Sobre o concurso que o senhor falou, já teve alguma proposta para apresentar ou não? E eu queria entender, a esplanada dos ministérios deve ficar em volta da praça ou na praça? Não, o projeto, se vocês... hoje esse edital do concurso está à disposição. E, na verdade, é um projeto que levará um tempo para que os arquitetos interessados, as equipes interessadas para participar deste concurso, façam o seu projeto. Portanto, claro que ainda foi recentemente lançado o concurso e não houve o tempo necessário para que aqueles que têm interesse de participar possam apresentar, de fato, suas propostas. Por isso que eles têm até julho. Até o último dia é que nós aguardamos a apresentação das propostas. Depois vem a fase de julgamento. O projeto, como está definido no concurso, ele se dá aqui no entorno. Envolve aqui o nosso parque Princesa Isabel, que permanece, também a rodoviária, onde se estuda alternativas
junto com a Prefeitura também, desse deslocamento para que a gente não tenha um impacto negativo sobre as pessoas que utilizam do transporte público aqui. E isso está em fase de estudos, junto com a FIP, junto com as equipes da mobilidade da Prefeitura e do Governo do Estado, e é em volta aqui da praça, né, onde a gente chega então até o nosso prédio que já foi, inclusive, sede aqui do governo, Palácio dos Campos Elíseos, que também vai ter uma utilização importante e marcante dentro dessa grande esplanada. Os prédios, portanto, prédios comerciais, prédios que serão utilizados para a administração pública, para acolher 22 mil servidores na região central, e prédios residenciais. Aliás, programas habitacionais aqui, que já vem sendo feito pela Prefeitura, recentemente entregaram mais unidades habitacionais, também pela CDHU, com a PPP da região central, que serão lançados também em conjunto com o projeto Centro Administrativo e de forma paralela pela própria CDHU. Prefeito, bom dia, boa tarde. O Parque Princesa Isabel já era um desejo aqui do pessoal da região, mas também outro desejo de parque é o Parque do Bexiga. Como estão essas tratativas? Tem um prazo para começar as obras daquele parque lá tão desejado pelo pessoal da Bela Vista? Rômulo, é uma ação que eu desejo fazer, de transformar lá em parque, e para isso a gente vai fazendo as coisas dentro daquilo que é correto e no caminho certo. O que eu fiz? Eu procurei os proprietários, né? Falei do desejo da Prefeitura de São Paulo de transformar aquilo em parque, se seria possível fazer um acordo. E eles fizeram lá as suas reuniões de conselho e enviaram uma proposta para a Prefeitura de São Paulo com relação ao valor que eles avaliaram que seja justo, baseado no valor do terreno e baseado que eles têm lá um projeto já para fazer 1.000 e tantos apartamentos, para fazer um empreendimento, né? O quanto que eles deixariam de ganhar em abrindo mão desse empreendimento. Enfim, chegaram no número. Eu abri um processo SEI, encaminhei para a Procuradoria-Geral do município, onde tem um departamento chamado DESAP, que é um departamento técnico que vai fazer a avaliação se aquele valor que eles estão pedindo é o valor correto. Se é maior, a gente vai pagar exatamente aquele que eles pediram. Se é menor, nós vamos fazer uma contraproposta. Olha, nossa avaliação foi esse valor. E então tem essa etapa, receber uma proposta, encaminhei para a Procuradoria, eles estão fazendo a avaliação. Eu recebendo a avaliação, devolvo para os proprietários ver se eles aceitam, né? E aí, aceitando, está fechado. A gente tem 51 milhões que está reservado lá no fundo de um acordo que nós fizemos junto ao Ministério Público. Aí a gente complementa. Se for o valor menor de 51 milhões, a gente só usa aquele valor. Enfim, está tramitando. A ideia é que a gente possa concluir esse processo. Está difícil essa negociação? Não. Já que o Grupo Silvio Santos era resistente a entregar esse terreno para a Prefeitura, como é que está essa negociação com os proprietários? Quando eu conversei com o Grupo Silvio Santos, eles falaram realmente o Silvio tinha ali todo um desejo daquela região, uma região que ele gostaria muito de fazer ali o seu empreendimento, e eu apresentei para eles que seria muito importante a gente poder ter ali o nosso parque, né? Evidentemente é uma área privada. Tem gente que fala, vai lá e toma conta, né? Tem que tomar cuidado. É uma área particular. Se a gente fosse pagar todo o valor, se eles fossem construir lá, por exemplo, né? E a gente fosse pagar todo o valor, não seria possível. Imagine uma construção que vai fazer 1.000 e tantos apartamentos, o quanto eles poderiam ter de VGV de potencial de lucratividade, né? Então a gente está tentando, tenta fazer o menor possível. Eu não sei se 80 é muito, se é pouco, que vai agora depender da gente ter uma avaliação. É a avaliação de DESAP, que tem um critério técnico, e se for os 80 está ótimo, se for mais que 80 a gente oferece os 80, se for menos que 80 a gente vai ter que levar para eles a contraproposta e ver se eles aceitam. Então tá indo bem, tá dentro daquilo que a gente planejou para poder definir. Oi, prefeito, tudo bem? Alguns assuntos para a gente começar aqui, para a gente conversar. Queria começar fazendo a pergunta aqui sobre o parque. Inicialmente estava previsto uma obra de 4 meses, né, fechada a partir de maio. Queria saber o motivo da demora, né, para a inauguração. E aí conversar com você e com o vice-governador sobre o que a Prefeitura e o Governo do Estado vão fazer a mais para garantir a segurança aqui, tanto do parque quanto do entorno, para evitar a volta do tráfico de drogas, para evitar que a área mesmo seja ocupada novamente pelos dependentes químicos. Vou emendar a pergunta já também com a questão dos
radares, né? E aí a gente queria saber da prefeitura por que você fez o decreto, né, cancelando o anúncio da CET sobre a duplicação dos radares na cidade. A gente está trabalhando, já está acompanhando alguns dias a questão do motorista de um carro de luxo que acabou matando um homem próximo de um radar que estava desligado. Hoje a gente passou também com outro caso de uma mulher que morreu atropelada num lugar próximo a um outro radar desligado. Então, assim, o que a prefeitura está fazendo e por que levou a volta a ampliação desses radares? Você quer radar? Sendo que eles poderiam ter garantido uma velocidade. Você está defendendo o radar, é isso? Estou defendendo a velocidade máxima das vias, né? Então, se o radar ele garante... É que a sua pergunta você já está com viés daquilo que você está defendendo. Só para entender, para fazer a minha resposta. Se é uma resposta jornalística ou uma resposta política? Não, jornalística. Jornalística? Jornalística, porque o radar ele está ali para garantir uma velocidade máxima. Aquela Porsche, ela teve uma velocidade reduzida que bateu e matou o rapaz? De jeito nenhum, mas e tinha radar. Não funcionando. Não, mas ele não estava funcionando, mas o radar estava lá, ele não sabia que não funcionava. Eu só fiquei sabendo que não estava funcionando em você depois, porque para ele estava lá. Aquele radar não fez com que evitasse que aquela pessoa, de uma forma inconsciente e irresponsável, fizesse aquilo. Então, a falta do radar não descaracteriza uma prova, por exemplo, da velocidade que ele estava? Não, porque eu vou ter 20 mil câmeras na cidade com detecção de placas. Inclusive, se eu tiver uma placa com registro de roubo e furto, a gente vai poder já comunicar a Polícia Civil Militar e a GCM para poder fazer presença. Ou seja, os nossos radares, tanto da Prefeitura como do Estado, faz detecção de placas, né? Mas tinha sido um anúncio, enfim, da CT, que é um órgão da Prefeitura, queria entender essa diferença de tão poucos dias. E aí, só para encerrar mais um assunto, sobre a questão da investigação das empresas de ônibus, que é a Upbus e uma outra que não está envolvida nesse dia agora, já tinham começado a ser investigadas em 2022. Então, como que a Prefeitura está lidando com essas investigações? Vão rever os contratos delas? Vão rever o contrato das outras empresas? Partes, então. Vamos lá. Radar. A nossa orientação, a nossa diretriz é de que a gente tenha os radares, né, para você inibir a velocidade alta, inibir a inflação, né? A gente não vai usar de radar como mecanismo de arrecadação. Nunca eu vou usar nada como mecanismo de arrecadação. Enquanto eu estou prefeito, eu só reduzi impostos. Eu sempre reduzi impostos, né? Jamais faria algo, jamais autorizaria que dentro da minha gestão alguém fizesse uma colocação absurda de radares com o intuito de arrecadatório. O radar, ele só e só será colocado se ele tiver tecnicamente uma justificativa que seja importante para a questão da segurança do trânsito. Então, o que diz o decreto? De que a gente vai manter os radares que tem e de que a gente vai potencializar as ações de conscientização e as ações que resultem em diminuição de acidentes e de óbitos, como a faixa azul. Eu quero ampliar a faixa azul, 0 de óbitos, isso é importante. Faixa azul multa? Não multa. Faixa azul conscientiza as pessoas, diminui o acidente, diminui o óbito, e é isso que a gente deseja, que a gente tenha um número menor de acidentes, um número menor de óbitos, e que a gente não use do trânsito para fazer um sistema arrecadatório. Enquanto eu for prefeito, não vai ter sistema arrecadatório em radar, né? Então, aquele secretário errou, ele errou, não foi mandado embora ontem por pouco, e está lá o meu decreto para ser cumprido exatamente como ele é. Então, o que eu digo lá? Só vai ampliar radar se tiver um estudo técnico que mostre que aquilo é necessário do ponto de vista de segurança e de preservação de vida das pessoas, né? Encher a cidade de radar para arrecadar, comigo não vai acontecer. A questão que você falou do carro de luxo, né? Só enfatizando, aquilo é uma grande demonstração. Se encher de radar, diminuísse trânsito, aquele cara não estaria a não sei quantos por hora, não teria batido no outro carro e, infelizmente, levado a óbito um pai de família. Esse outro caso que você falou, a mesma coisa, né? Então, a colocação de radar, ele tem uma ação para poder inibir, mas não é isso que vai fazer com que você elimine os acidentes. Tanto é que você mesmo, apesar de eu perceber que você já tem a resposta, independente da minha resposta, você já tem concebido aquilo que você defende, que eu respeito, não é o radar que vai fazer
com que a gente tenha o menor número de óbitos. Então a gente não vai retirar, e eu quero saber o seguinte, cada radar onde está, por que está lá e se tem uma função que vai diminuir acidentes e que vai diminuir coisa. Eu não quero radar para arrecadar. Outra questão que eu acho que é importante, a gente poder ter a cidade recapeada, sinalizada, estamos trocando todo o sistema semafórico, iluminação, melhorando a iluminação da cidade. Então tem uma série de ações que a gente está preocupado para diminuir o número de acidentes. Tá? E eu queria voltar a avisar, enquanto eu for prefeito, não será utilizado o radar para arrecadação. Né? Não será usado. Radar não é não é um pedágiozinho para a gente ficar arrecadando. Então, não vou admitir, tanto é que, além de eu ter ligado para o secretário ontem e quase mandei ele embora, eu fiz a questão de pôr um decreto e deixar claro para todo mundo qual que é a nossa visão com relação a esse tema. Tanta pergunta que até... tinha perguntado sobre a investigação dos ônibus. Dos ônibus. Então, investigação dos ônibus, o que é importante? Ontem à noite eu fui na UpBus, antes de ontem eu fui na Transvolf, são as duas empresas que estão sob intervenção. Né? A gente escuta falar de que existe vinculação do crime organizado com empresas de ônibus há quantas décadas? 10, 20, 30 anos. Até agora ninguém foi condenado. O que precisa ter muito claro é de que é importante o trabalho que o Ministério Público está fazendo, que a Polícia Civil está fazendo, mas é um trabalho que cabe à Polícia Civil e ao Ministério Público fazer a captação de provas, comprovar no judiciário e condenar as pessoas. Isso é um trabalho do Ministério Público. Compete à Prefeitura de São Paulo o quê? Cuidar do transporte coletivo. Se a Justiça identificar e provar que tem lá alguma relação com o crime organizado, o maior interessado em saber somos nós. Nós rompemos o contrato na hora. Não vamos admitir ninguém no nosso sistema que seja envolvido com crime organizado. Agora, a gente não pode viver, como já existe há décadas, né, essa situação de acharem, de falarem, que parece. Né? Então, a gente tem que ter isso comprovado. E o que cabe a nós agora, que nós estamos fazendo, é manter o sistema funcionando. E é por isso que eu fui lá. Do ponto de vista de administração, as empresas estão com a quantidade de ônibus em operação, quantidade de funcionários. No caso da UpBus de ontem, pagamento de salário, eles pagam até antecipado. Férias, eles pagam férias antecipadas. Os ônibus, todos funcionando, tinham 6 em manutenção. Diesel, tinha. Ou seja, então, dentro do contexto de administração para fornecer o serviço de transporte, está tudo ok. Agora, se alguém lá cometeu algum crime, a Polícia Civil e o Ministério Público que devem fazer o seu trabalho, e aí, identificando a Justiça condenando, comunica à Prefeitura, nós vamos rapidamente agir. Não é possível, e eu imagino que você vai concordar comigo, que por suposição, por investigação, por achar que a gente vai sair rompendo o contrato, porque eu vou tomar uma invertida de multa contratual. Né? Então, eu fiz questão de pessoalmente ir designar os interventores de carreira, competentes, uma grande equipe cuidando, para a gente poder ter o nosso sistema de transporte funcionando. E desejo, né, como eu parabenizei o Ministério Público do Trabalho, que o Ministério Público e a Polícia Civil colham provas que evidenciem os indícios e o Judiciário ou faça absolvição e a gente vira essa página, ou condene e a gente fala, não, realmente tem algum envolvimento e a gente pare de ficar durante tantos e tantos anos com coisa. Porque o que tem acontecido? As pessoas de má fé e outras por falta de conhecimento, né, e por ser um ano eleitoral, ficam fazendo um videozinho. O prefeito Ricardo Nunes está dando não sei quantos milhões para a empresa de ônibus do PCC. Eu não dou dinheiro para a empresa de PCC. Eu remunero um serviço contratado para transportar os passageiros. Houve uma licitação, 32 empresas ganharam, elas estão com um contrato com a prefeitura, transportam as pessoas e me cabe fazer o pagamento. Né? Agora, se ela é ligada ao PCC, se ela não é ligada ao PCC, se a pessoa cometeu algum crime, quem tem que verificar, investigar o Ministério Público, a Polícia Civil, apresentar ao Judiciário as provas e o Judiciário condenar. Então, só para a gente separar, porque ficam usando, né, e criando ilações, que é muito complicado para... Eu estou acostumado, porque eu sou político, então as pessoas batem, né? Mas é um incômodo muito grande para a minha equipe. Né? As pessoas que estão lá na ponta, fazendo os pagamentos, fiscalizando. Você pega, por exemplo, o Valdemar, que é o interventor da Transvolf, 45 anos de SP Trans. O Wagner, que é o interventor lá na UpBus, 40 anos de SP Trans. Ontem estava lá nossa superintendente de RH, que ela checou, estavam todos funcionários jurídicos, todos. Falou, prefeito, todo mundo registrado, pagamento em dia, férias em dia.
37 anos da SPTrans. E eles falam, como é que pode as pessoas ficarem falando que a gente está fazendo algo errado? Então, todo mundo fazendo as suas funções, né, e ficam usando desse problema. Então, vamos separar. Nossa parte, para funcionar, crime, polícia. Então, a questão de crime, vocês devem perguntar para a polícia, porque que tantos anos que falam que tem e ninguém levou ao judiciário e comprovou e condenou. Então, acho que a gente precisa separar as coisas. Acho que ela tinha uma de parque, mas aí que é complemento da dele, aí vocês já fazem juntos, que aí já responde de uma Do vez parque, só. qual que é? Daqui, do parque. Boa tarde, tudo bem? Eu queria saber o seguinte, o parque continua sob a gestão da prefeitura. Eu queria saber o que falta para essa doação para o governo, isso tem um prazo de quando isso deve ocorrer, e como garantir a segurança, por exemplo, que os moradores em situação de rua ou usuários não vão voltar aqui para a praça, seja durante o dia ou durante a noite. E aí estender essa pergunta da segurança para o vice-governador também. Tá. Seguinte, aqui é um parque, então pela característica de parque, ele tem o administrador, tem todo um outro contexto de utilização por conta do fechamento, evidentemente aberto ao público. Com relação a passar para o Estado, a gente mandou um projeto para a Câmara Municipal, aprovou ontem em primeira votação. Agora vai ser feito um cronograma a partir do momento que o Estado receber o projeto do concurso que eles lançaram. Eles lançaram um concurso para receber o projeto executivo, e aí no projeto executivo você vai ter o cronograma de obras. A gente tem que fazer a transferência desse espaço para eles, mas isso é muito tranquilo, né? Eles votando lá, eu passo, a gente vai ter muito mais agilidade, porque é só votar, do que todo esse processo administrativo de licitar, de projeto, de concurso. São duas fases de votação? São duas fases, uma foi ontem. E a gente tem a questão do terminal aqui, que vai ter uma alteração de local. O Estado nos ofereceu 2 locais, a SPTrans está fazendo análise qual dos 2 locais é mais viável do ponto de vista da logística, do transporte, para que a gente comece a preparar lá o novo terminal e aí sim desativar esse terminal aqui, que vai fazer parte aqui da esplanada do centro administrativo do governo do Estado. A doação é conjunta então, tanto da praça, do parque, quanto do terminal. Isso. Se você quiser que eu complemente, né? Claro, aqui eu acho que quando a gente entrou, né, prefeito, tem os guardas do parque, da segurança privada do parque, a GCM, que vai estar presente também, afinal de contas, é um equipamento público municipal, e a Polícia Militar e a Polícia Civil continuando o trabalho que tem já resultados exitosos, junto com a Guarda Civil Municipal, na região central. Não vai ser diferente de todas as áreas que já foram reconquistadas para a população de bem, como a Praça da Sé. Então a gente já tem a experiência de áreas como a Rua dos Gusmões, por exemplo. Então a gente já tem essa experiência em conjunto com as forças de segurança. Exatamente esse mesmo trabalho que vem sendo feito vai ser replicado aqui, com apoio ainda de uma guarda privada local e com a integração Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. Perfeito. Bom dia, boa tarde. Eu queria saber o entorno do mercado municipal ali, como é que vai ficar. O senhor falou do Parque Dom Pedro, da revitalização, mas ali 25 de março, o Coronel Camilo, em um determinado momento, falou que às vezes a limpeza da cidade tem que passar 7 vezes ali para limpar as ruas. Então, como é que vai ficar aquela região? O Coronel Camilo deu uma multa antes de ontem num carro de 25 mil. Isso. Nós filmamos ele jogando. O cara para o carro e começa a jogar o lixo em frente ao Mercadão, né? Voltou aquela lei aumentando as multas, a gente vai intensificar a questão da fiscalização, multando e fiscalizando. E aí vai ter agora uma obra lá que a gente vai iniciar, mas acho que o Camilo tem mais detalhes. Nós vamos mudar a feira que hoje acontece de madrugada no Parque Dom Pedro para o Pátio Paris. Nós vamos regularizar as pessoas, vai para Amarelão, né? Segurança, Pátio Paris, conhecido como Amarelão, que é importante. Esses feirantes que hoje trabalham regular, trabalham na rua sem assistência, sem iluminação precária, vão para um espaço fechado, com segurança, vão ter o TPU, vão ser regularizados e a gente vai manter ali o espaço do Parque Dom Pedro melhor. Hoje, todo dia, a gente tira toneladas de lixo de manhã por causa dessa feira que acontece na madrugada de forma irregular. E os depósitos que estão lá? Também são quase 200, vão sair também? São 3 públicos que tem lá. Você tem os feirantes, tem os caminhões que fazem a venda na rua e você tem os armazéns. Todos eles vão para o Pátio Paris. A feira e os caminhões para o pátio mesmo, aberto, e os armazéns vão para dentro daquele prédio que é conhecido como Amarelão, que está sendo reformado para receber os armazéns. E como é que está o diálogo com esses armazéns? Tá muito bem, não está tendo problema nenhum ali. A gente está fazendo e gradativamente vamos modificá-lo e levá-los para lá. Lá é um ambiente melhor para eles trabalharem. E a gente está cuidando de tudo. A prefeitura não vai cobrar nada no primeiro momento para eles estarem lá dentro. Eles vão receber iluminação, segurança, banheiro, estacionamento,
para poder trabalhar adequadamente e, que é mais importante, seguro e de forma regular. Para quando isso? Nós já estamos trabalhando na mudança da feira gradativa, inclusive a partir de hoje. Tá? Agora, o Gabi, é lógico, quando você faz uma mudança, as pessoas, todo mundo tem as suas resistências, né? Conversei com alguns armazéns lá, por isso que eu estou perguntando. Então, mas está bem planejado, a gente está muito consciente do que vai fazer, de não deixar isso. Não, o amarelão é... Não, mas os armazéns, porque são individuais, não é uma feira conjunta. Cada um tem pessoas que eu conversei ali que tem 40, 50 anos. Vocês estão conversando... Não serão prejudicados. Os armazéns não vão agora no primeiro momento, porque eles têm lá espaço físico. O que está indo lá é o que está na rua, a feira e os caminhões. Mas está tudo planejado, estamos conversando com eles, fazendo reuniões constantes, através da Secretaria do Abastecimento. Lá chove, eles entopem todos os bueiros, eles deixam um monte de saquinho, vai tudo pro bueiro. Aí chove, a água não consegue ir. Precisa ter ordem, né? Mas a gente não vai deixá-los sem o seu ganha-pão, só vai levar eles para um local onde eles vão continuar ganhando o seu dinheiro de forma honesta e não vai prejudicar ali a mobilidade e o entorno do Mercadão. Agora outra Gabi. Ontem a Câmara derrubou 17 vetos da lei de zoneamento. Queria um comentário sobre isso, se o senhor já fez uma avaliação sobre esses vetos que foram derrubados e também nesse contexto de terem sido vereadores da base que fizeram, né, tiveram essa votação pela derrubada. Olha, Gabriela, eu sou um democrata verdadeiro, né? Defendo a democracia de verdade mesmo. Tanto é que eu tô nessa luta para acertar o meu vice, porque eu estou escutando todo mundo, né? Diferente de alguém que vai lá, vai ser você e pronto, né? Bem democrático. Eu gostei de derrubar o veto? Não gostei, mas respeito. É um direito dos vereadores, está previsto na legislação, tanto está previsto que eles fizeram, né? Tem algumas questões que eu sinalizei que eu não seria só não gostar, que eu ficaria bravo. Por exemplo, a questão dos miolos de bairro, dos gabaritos, né? Mas respeito a posição deles. E o que foi derrubado de veto não tem nada assim que vá, de uma certa forma, gerar um impacto negativo no ordenamento da cidade que a gente está planejando, né? A gente olhou ali, os vereadores eles foram, acho que erraram, tá? Respeito, mas eles foram responsáveis dentro do contexto daquilo que a gente imagina de cidade, daquilo que eles entendem como necessário. Então, muito bom quando a gente pode ter um governo que respeita a atividade parlamentar. Porque a questão dos gabaritos, a gente tinha um estudo muito aprofundado, que eu argumentei, né? A gente fez todo um trabalho de ampliar a largura dos eixos, de incentivar o transporte, de incentivar a moradia perto do transporte, portanto nos eixos. Se você libera nos miolos de bairro, né, você ia ter concorrência com esses eixos, ia desfigurar totalmente a nossa política habitacional e de mobilidade. Mas do restante, o que eles fizeram derrubaram de veto, não tem nada assim que vai desconfigurar, né? Então não gostei que derrubaram meu veto, mas respeito. E aí agora voltam para a prefeitura? Não, agora acabou. Tá. E é bom o seguinte, que agora tem uma coisa. Acho que nesses pontos, um sensível é a questão dos tombamentos, né? Nos arredores de transporte público. Por exemplo, Pompeia, ali a região do Sesc Pompeia. O senhor faz uma avaliação disso? Não, mas isso não mudou, né? Isso não teve alteração. Porque teve um veto derrubado que quando tiver transporte público, influencia Não. O que teve sobre essas questões de tombamento é que eles queriam, os vereadores, eles darem a palavra final na questão de tombamento. Isso daí foi mantido. Foi mantido, isso também é algo importante. Eu reconheço que temos problemas, que os órgãos de tombamento eles estão exagerando na sua função. A gente precisa ter uma ação um pouco mais equilibrada, né? É super importante para a cidade, mas precisa ter um pouco mais de equilíbrio. Não dá para você sugerir o tombamento de centenas de casas de uma vez só, querer mudar zonamento através de tombamento, né? Isso não é legal isso. Cada um na sua função. A gente vai ter que discutir essa questão da legislação do tombamento, dando força para quem cuida dessa área, o Compresp, o Condefat, o DPH, IFAM, enfim, todos os órgãos. Mas a gente precisa ter um equilíbrio, né, e não ter em nenhuma área nenhum tipo de exagero na sua atuação. Mas enfim, com relação aos vetos, não gostei, mas respeito, faz parte da democracia, está previsto na lei, é um direito deles, e tanto é que tem um monte de vereador aqui.
A gente tem só Perfeito. mais uma É isso aí. para encerrar do Bruno aqui. Perfeito. Bom dia. Ô, Bruno, vem. No discurso do senhor, o senhor falou, criticou a crítica que a imprensa faz à cobertura do centro. Eu não critiquei, não. Eu só pedi para ter 10% daquilo que vocês falam eu de queria saber se negativo. você estava falando, você fez alguma, era voltado especificamente ao Datena, que está se mexendo para disputar a eleição com o senhor, e como o senhor avalia o fato dele estar se mexendo para disputar a eleição com o senhor e ter o programa dele que toda tarde faz críticas ao senhor. Mas antes do senhor responder, só para complementar a pergunta dela, o senhor falou tanto da questão de ser arrecadatório, tá? Quem está falando que é arrecadatório o radar de Bolsonaro? A gente sabe que é para ter segurança do trânsito. Por que essa atitude tão enérgica sempre a dizer que não é arrecadatório, sendo que não sabe os efeitos que o radar tem, e considerando que no ano passado teve aumento do número de mortes no trânsito e não teve redução de motociclista mesmo com a motofaixa, o número de mortes foi o mesmo. E também para complementar, eles perguntaram de segurança do parque, assim, se o senhor chegar, eu andei aqui no fundo, lá no final tem aquela casinha, tem a grade, tem a vegetação, lá eu contei 6 usuários de drogas ali, hoje. Por que todas essas ações não foram capazes de evitar esse negócio que tem lá agora? Eles devem estar lá, inclusive. Chama a polícia aí. A polícia vai ter. Vamos mandar lá. Vamos lá. Você tá animado hoje, hein, Bruno? Voltou de férias hoje. Voltou de férias. Só vim para me cumprimentar. É um prazer me cumprimentar e Obrigado. conhecer o ótimo trabalho. Obrigado. Radar. Como é que a gente vai admitir que dobre o número de radar sem que tenha um estudo técnico? O que eu estou falando lá é o seguinte, falei, olha, não vai ter aumento de radar a não ser que tenha um estudo técnico. E aí eu faço uma grande demonstração, está lá no artigo 3º, e coloco quais são as nossas diretrizes de ação com relação à diminuição do acidente de trânsito. Orientação, conscientização, faixa azul, áreas calmas, né? A gente está fazendo área calma, vai lá em São Miguel, o local de área calma, o quanto que deu de resultado, a questão das faixas azuis, né? Com todo respeito à sua comparação, você tem que comparar o que eu estou falando, o faixa azul. Se você falar assim, não, está o mesmo número de mortes do que tinha, ou aumentou, não. Eram 8 mortes a cada 12 meses, agora é 0. Né? Daquelas regiões. Então, acho que a comparação é sem crítica, só que eu acho justo, né? Você está comparando algo que, né, se compara, tem que comparar com aquela função. Então, é isso. Você colocar um monte de radar para cobrar, para multar, sem ter um parâmetro técnico, não tem o menor cabimento. E era isso que estava acontecendo? Não, era isso que eles queriam fazer, né? Queriam dobrar. Tem 700 e pouco e é para 1.500. Imagina, o cara... A minha mensagem para ele foi assim, você enlouqueceu, né? Entendeu? Tem pessoas que não tem... Falta um pouco de senso, né? A gente não está aqui para ficar pondo radar para tomar multa, para aplicar multa. A gente está aqui para colocar o radar para evitar acidente, para evitar morte, para poder melhorar a segurança. Se tiver lá um estudo técnico, eu preciso pôr aqui um radar, 2, 5, 10, porque eu vou chegar nesse objetivo, tudo bem. Ninguém vai querer evitar a colocação de radar se for garantido tecnicamente que é para ter uma segurança no trânsito, né? Agora, dobrar de uma hora para outra, do nada, ele faz uma licitação lá e ele acha que ele é bonito, que ele é esperto, né? Então, é isso só. Outra coisa que era só Datena isso. Eu nem lembrei do Datena, você estou preocupado com o Datena, rapaz. O Datena já falou 50 vezes que é candidato e não tem zero preocupação com o Datena, zero. Nenhuma preocupação com relação a ele ser candidato. E eu nem assisto o Datena para saber se ele fala daqui ou não. Agora a gente vê muita gente, né, o tempo inteiro, né? Todos vocês, não é crítica, mas é uma constatação. Aquela cena que eu mostrei aqui, vocês põem na capa do jornal, vocês põem não sei o quê. Vamos ver se agora vocês põem o antes e o depois. É um desafio. É um desafio, vamos ver se vocês põem. Como é que era e como é que é. E sobre o pessoal ali? O pessoal ali, os usuários? A gente tem 1000 agentes do CEAS fazendo aqui, olha lá, aquele pessoal que está lá, tem aquela de coletinho azul e verde, abordagem, eles estão abordando lá, olha lá, pronto, ó. Bruno, agora eu te peguei. Aí você vai falar assim, conversando com o prefeito Ricardo Nunes, ele olhou para frente, olhou 3 pessoas do SES, que é o Serviço Especial, fazendo abordagem com uma pessoa. Olha lá, ó. Duvido você colocar isso no Metrópolis. Tá lá, ó. Filma para mim que eu quero ver, vou mandar para
Vaga tem. Hã? Vaga tem. Agora se tinha 6 pessoas ali, aquelas duas que estão andando ali, ó, também são nós temos 1.000, fora o Ampara, temos vaga para as pessoas. O orçamento da ciência social, vou fazer outro desafio para você, ver se vocês colocam no jornal. 2,3 bilhões de investimento em ciência social ano passado. Eu recebi 40 milhões do governo federal. Olha que matéria boa. Por que essas cenas acontecem, todo esse investimento? Matéria boa para vocês aí. Hein? Por que o quê? Por que continua essas cenas todas com todo esse investimento? Porque continua, porque a gente tem pessoas que não querem, né? E nós não vamos ter uma atitude arbitrária, coercitiva. A gente vai no convencimento. Agora, se a pessoa não quer sair, a gente vai insistindo para fazer o convencimento. Agora que a gente tem um grande investimento, abrimos várias frentes de atendimento, tem um trabalho muito intensificado pelos nossos agentes lá. A gente lançou agora um sistema que logo vocês vão poder ter, que é uma coisa que eu fico muito à vontade de falar com vocês, porque eu acho que eu tô conseguindo agir de forma que seja um exemplo para vocês. Transparência, sou perfeito, não sou, mas transparência, né? Nunca vou mentir para vocês. Estou sempre buscando, né, colocar as coisas lá nas cenas abertas de uso, né? Fazer a contagem, publicar todos os dias. O negócio do radar. Eu liguei pro cara, eu comi o fígado dele. Eu falei, vou pôr o decreto, porque eu quero deixar clara a minha posição para as pessoas, né? Esse sistema que eu estou pedindo já faz tempo para a ciência social colocar com relação à questão da abordagem, georreferenciado, quem são essas pessoas, aonde elas estão, elas aceitaram acolhimento, por que não aceitaram, né? Evidentemente respeitando a LGPD, mas a gente poder ter essas informações. Agora, se tinha 6 pessoas lá, não sei, eu sei que tinha aqui milhares e agora não tem. Agora a gente está aqui, ó, com todo mundo curtindo, né? E eu tenho certeza absoluta que um dos maiores jornais desse país, o Metrópole, vai falar do que era milhares de pessoas aqui, agora está assim, do que falar de 6 pessoas que não aceitaram o acolhimento ali.